Olá, queridos, tudo bem? Professora Camila aqui mais uma vez, para mais uma aula nessa semana, né? Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouco, o tema da aula é o servo e seu estilo de vida, certo? Aula 3. E a aula de hoje é muito bacana, pois ela fala sobre a vida privada e a vida pública de um servo, né? É um assunto muito importante para nós, né, que queremos assumir ou já assumimos essa missão, né, aliás, que obedecemos esse chamado, né, de servir ao Senhor. Porque, apesar de secularmente as pessoas acharem que existe espaço para ter uma conduta na vida privada e uma conduta na vida pública, para nós cristãos não existe essa opção, né? Senhor Deus, ele espera de nós que nós sejamos a mesma coisa que nós somos na nossa vida pública, na nossa vida privada, né? O Senhor, ele não admite hipocrisia, certo? Tem um escritor que chama Charles Spurgeon, e ele diz o seguinte, que o caráter pessoal se harmonize sob todos os aspectos com o ministério que Deus lhe confiou. Ele diz também que nunca sejamos sacerdotes de Deus no altar e filhos de Belial fora das portas do tabernáculo, né? Olha que forte isso, né? Então, que nós nunca venhamos ser hipócritas, que nós nunca venhamos pregar uma coisa e fazer outra, né? E como é difícil, né? Como é difícil a gente ter essa postura e esse caráter, né, de Cristo, assim, em todos os lugares. Como é algo que a gente tem que cuidar e vigiar diariamente, né? Paulo fala sobre isso com Timóteo, sobre essa questão da vida pública e da vida privada também, de como tem que ser nossa postura e o nosso posicionamento, né? Ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Está em 1 Timóteo 4,16, né? Ou seja, quando um servo de Deus, ele tem um caráter de Cristo, tanto no serviço, tanto na igreja, quanto na sua vida privada, né? Ele está dando bom testemunho, ele não só salva-se a si mesmo, né? Como não só está trilhando um caminho rumo à salvação, ele mesmo, como também ele leva as pessoas que o seguem, que se espelham nele, à salvação também, né? Porque quando nós pegamos uma coisa e fazemos outra, né, em algum momento a máscara cai. Em algum momento, as pessoas de alguns ambientes que nós frequentamos vão descobrir que nós não estamos sendo sinceros, né, que nós estamos tendo uma vida dupla, uma vida hipócrita, né. E apesar de muito a gente ver aí nas celebridades, nas pessoas famosas aí do mundo secular, conseguir ter essas duas coisas por algum tempo, né? Por exemplo, serem profissionais de sucesso, de renome, mas na sua casa não ser uma pessoa tão bacana assim, no reino de Deus isso não é algo que dura muito tempo, né? O autor aqui fala que uma das situações que mais facilita a queda de um ministério sólido é o líder, é o servo, é aquela pessoa que está à frente de algum trabalho, ter uma vida dupla, ter uma vida que aparentemente, servindo na igreja, é muito bacana, é uma pessoa muito íntegra, muito honesta, mas na sua casa é totalmente diferente, né? Então, a hipocrisia é aqui relatada como se fosse realmente ela procede à queda, né? Em 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim, não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, né? Que quer dizer ter uma vida santa, né? E ter uma vida santa não só dentro da igreja, mas como em todos os cenários, em todas as áreas da nossa vida, né? Em todos os lugares que nós frequentamos, que nós vivemos e com todas as pessoas que nós convivemos, né? Isso é muito difícil,
mas é algo que nós temos que lutar por isso, orar por isso, vigiar por isso e trabalhar para isso, né? Que depende de nós. Então, que a vida pública e a vida particular do ministério sejam santas diante do Senhor e dos homens, né? Em santidade e em retidão. Né? Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas, né? Como servos dele, certo? Como filhos dele, ok? Então, para que nós sejamos, né? Esse equilíbrio de vida privada e vida pública, tem alguns conselhos, tem algumas qualificações para o servo, certo? Dentre essas qualificações, a primeira é ser respeitável. Olha que fala aqui, sérios tanto no sentido mental quanto no sentido de caráter, né? A pessoa que tem essa qualidade gera naturalmente o respeito dos outros. Né? Então nós temos que ser respeitáveis, respeitados e que inspiram respeito não só dentro da igreja, mas fora dela também, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. Né? Segunda qualidade de um servo que entende esse equilíbrio, né, de vida privada e vida pública, que tem que manter a mesma postura. Não cobiçoso e de sórdida ganância, né? E o que seria isso para a gente entender um pouquinho, né? Então aqui, cobiçosos e sórdida ganância significa ganho desonesto, cobiça pelo dinheiro, né? Então a gente não buscar maneiras desonestas de ganhar dinheiro, né? Não cobiçar o dinheiro, não amar o dinheiro, não idolatrar o dinheiro, certo? Terceiro ponto, ter uma vida irrepreensível, né? O que seria essa vida irrepreensível, né? Não só não viver de uma maneira que não possa ser repreendido, como viver de uma maneira em que, se alguém procurar, não ache motivo para nos acusar, não ache motivo para que macule a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa reputação, né? Viver, quando Paulo fala lá em Tessalonicenses, né, ele está falando que o ministro deve ter um comportamento exemplar, sem que sejam necessárias críticas à sua pessoa. Ou seja, que a gente vigie tanto o nosso caráter e a nossa conduta, que se alguém procurar, não ache, né, algo que possa nos condenar, que possa nos acusar, que possa denegrir a nossa imagem, né? 4. O casamento e famílias exemplares. Tá? Lá em 1 Timóteo 3:2, tá? Aqui a gente lê um pouquinho de Timóteo ali no comecinho, fala que o líder ele tem que administrar bem tanto a sua casa quanto ao seu ministério. Né? Tão bem quanto a gente cuida das coisas do Senhor, a gente tem que cuidar bem da nossa família, né? Quem é casado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, né? Tanto quanto a gente tem um zelo, um carinho e um respeito pelas coisas do Senhor, a gente tem esse mesmo zelo, mesmo amor e mesmo respeito pela nossa família, né? Pela nossa casa, pelos nossos familiares, né? 5. Temperante, né? Essa palavra ela vem do grego e ela quer dizer que estilo abstinente que os bispos devem levar, né? O significado é evitar intoxicação. Então, temperante é uma pessoa que evita se intoxicar, e aqui fala que não é só se intoxicar de bebida alcoólica, ou seja, é não se intoxicar com nada, né? É uma pessoa que leva uma vida temperante, é uma pessoa que não se intoxica, e a gente pode se intoxicar com tantas coisas, né? Com alimento, com bebida, com drogas, com pessoas, com imagens, vendo imagens que não são tóxicas, vendo coisas que são tóxicas ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso caráter, né? Então a gente pode se intoxicar com muitas coisas. Então, uma pessoa temperante é uma pessoa que evita se intoxicar com qualquer coisa que seja, né? 6. Ser sóbrio, né? Então, essa é uma palavra que significa... Sóbrio quer dizer que a pessoa é prudente e disciplinada, né? O escritor chamado Phil Newton,
ele diz que o ministro sóbrio é aquele que é capaz de exercer juízo correto, mesmo em tempos difíceis, né? E aqui está falando de sobriedade de uma maneira geral, né? Mas também fala sobre a questão de de o servo não se embriagar, né? Também fala sobre isso. Vamos lá. 7º ponto, então, modesto. Né? Um servo tem que ser modesto. O que quer dizer digno, bem comportado, sereno. Né? É a palavra que talvez melhor ressignifique isso é a palavra ordeiro. Então, a mente tem que ser sóbria. A gente às vezes fala em modéstia e acha que é algo mais relacionado ou como se fosse sinônimo de orgulho, né? Algo assim, ou antônimo. Mas assim, aqui no caso modéstia quer falar sobre uma pessoa sóbria, uma pessoa equilibrada, uma pessoa comportada, né? Uma pessoa disciplinada, certo? E o próximo ponto, a próxima qualidade, né, que de repente tem que ter um servo que entende a vida pública e a vida privada tem que ser a mesma postura, é ser hospitaleiro, né? Aqui fala sobre Romanos, né? E aqui está tratando de uma época em que as igrejas eram nas casas, né? As reuniões religiosas, elas eram nas casas das pessoas, não tinham templos, né, em todos os lugares como tem hoje. Então, ser hospitaleiro era uma forma de um servo provar que era uma pessoa desprendida de dinheiro, né, uma pessoa doadora, uma pessoa amorosa, uma pessoa realmente hospitaleira, uma pessoa que recebia bem as pessoas na sua casa, uma pessoa que servia da melhor maneira as pessoas que estavam hospedadas ali ou que estavam passando um tempo ali, né, estudando a palavra, orando, enfim. Então isso é uma qualidade que era muito importante e ainda é, né, que a gente seja desprendido das nossas coisas materiais em benefício do reino de Deus, né. 9. Apto a ensinar, né? Então o servo ele tem que ser apto a ensinar, né? Aqui fala que nós não precisamos saber de tudo, mas nós temos que ter convicção naquilo que nós falamos, na palavra de Deus, né? 10º ponto é de uma só palavra, né? E aqui, quando fala de uma só palavra, Paulo tá falando lá em Gálatas e também em Tessalonicenses sobre fofoca, né? Sobre a pessoa ficar repassando coisas ali que não são a verdade. E de cada vez que vai repassando aquela informação, passar de uma forma diferente, ficar fazendo fofoca, né? Da vida alheia. Né? E aqui fala que esse tipo de pessoa afina o seu discurso de acordo com o público de seu interesse. Então, aquela pessoa que além de fazer a fofoca, para se sair bem, ela fala para uma pessoa, ela fala de uma maneira, para outra pessoa, ela fala de outra maneira, para que ela se saia bem dessa situação, né? Diante de qualquer tipo de pessoa que ela tiver. Então, que seja uma pessoa de palavra, uma pessoa de princípio, que se ela falar que, olha, aconteceu isso, aconteceu mesmo. Indiferente se aconteceu aquilo e vai gerar algum ônus para ela, vai gerar alguma consequência para ela vai dizer que aconteceu mesmo, independente de para quem seja, ela é uma pessoa de uma palavra só, ela é uma pessoa honesta, ok? Então, essas foram as 10 qualidades ou as 10 características positivas de um servo que entende o equilíbrio entre a vida pública e a vida privada, que entende que nós somos uma só pessoa, que nós não somos duas pessoas, não existe uma versão da Camila, não pode existir uma versão da Camila na vida privada e outra versão da Camila na vida pública. Tem que ser a mesma pessoa, tem que ser o mesmo caráter, tem que ser os mesmos princípios, né? Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas que nós tenhamos em vista do nosso caráter a busca, sim, de ser sempre uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que busca, que talvez não acerte sempre, mas que tá em constante busca em aperfeiçoamento, em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa à luz da palavra de Deus, em cumprir os princípios, em cumprir os mandamentos, né? E agora a gente vai falar um pouquinho
aqui das características negativas, digamos assim, de uma pessoa que não entende essa questão sobre a vida pública e a vida privada, né? Então, dentre as coisas que estão, primeiro falando sobre a questão da bebida alcoólica, né? Porque às vezes a gente fala sobre que o ministro não deve ser, não pode ser dado a bebida, lá fala em Timóteo fala sobre isso, né? Não pode ser espancador, não pode ser cobiçoso, não pode ser contendoso, não pode ser avarento, ou seja, a característica que o ministro ali fala que o ministro não deve ter, mas que nenhum servo de Deus deve ter, ninguém que se chama, que se autodenomina cristão deve ter esse tipo de comportamento, né? E aí vai falar sobre alguns em específico, um pouquinho mais aprofundado. Fala aqui sobre o não espancador, né? Que é a pessoa que não é violenta, a gente não pode ser violento, né? Isso não é algo que às vezes parece que é algo tão longe, né? Nossa, mas como um cristão vai ser violento? Não, às vezes acontece, infelizmente acontecem, né? Eu acompanho um pastor, acho que do Espírito Santo, e ele tem um projeto que acolhe, que recebe mulheres cristãs que são casadas com homens que se dizem cristãos e, no entanto, espancam as mulheres dentro de casa, né? Que deixam as mulheres num estado de agressividade tão grande que às vezes elas beiram a morte. Então, e dentro da igreja esses homens são uma benção, né? São os melhores caras os melhores homens que se pode ver, mas dentro de casa espancam suas esposas. Então, existe esse ministério lá que faz esse resgate das mulheres cristãs que sofrem esse tipo de violência, né? Para ver como pode, assim, existir uma vida dupla, né? Dentro de uma pessoa que não tem o caráter de Cristo, né? Que não vigia para que tenha um caráter de Cristo, né? O segundo ponto negativo é não contencioso, né? No sentido de não se dar alterações. É aquela pessoa que não que é pacificadora, né? Que não é pacificadora, aliás. É uma pessoa que gosta de arrumar confusão. Uma pessoa encrenqueira, digamos assim, né? Aquela pessoa que ao invés de espalhar a paz onde entra, de ser luz, sal e luz ali, de levar a paz de Cristo ali onde vai, é uma pessoa encrenqueira, é uma pessoa que gosta de confusão, que semeia discórdia, é uma pessoa que faz fofoca, sabe? Que faz esse tipo de intriga, de fofoca dentro da igreja. É uma pessoa contenciosa, né? Esse tipo de pessoa que nós não podemos ser, nem só dentro da igreja, como também na vida secular, também na vida privada também, né? Porque tem muita gente que na igreja é uma benção, mas em casa faz parte do grupo das fofoqueiras do bairro, né? Sempre tem uma outra pessoa assim. Ou fofoqueira, ou no caso encrenqueira, que arruma encrenca, que semeia discórdia, sempre tem uma pessoa assim, né? Enfim, isso tanto mulher quanto homem, tá, gente? Não vamos generalizar aqui, não vamos, né, fazer exceções aqui. Pode ter as duas formas, né, os dois gêneros, né? Outro ponto negativo é avarento, né? Não avarento. A avareza, né? A avareza é um pecado. E lá em Colossenses 3:5 fala também sobre isso, né? Que diz que a avareza é idolatria, né? Então é algo que a gente tem que ter um cuidado dentro da igreja e fora, né? Porque existem muitos cristãos idólatras, né? Que idolatram a igreja, que frequentam os pastores, que idolatram, sabe? Não é uma coisa saudável, é uma coisa que percebe-se que é uma idolatria, né? Que não existe pastor melhor do que o meu, porque ele, não sei, sabe, uma pessoa que extrema, assim, não é apenas reconhecer que a pessoa é boa, que o local é bom, que as coisas são boas, não, é em excesso, né? Então, idolatria é algo que a gente não pode ter nem na nossa vida privada, nem na nossa vida pública, em nenhum aspecto, nada. A única coisa que nós, né, devemos adorar é a Deus, né? A mais nada. Então, tudo que passar disso é idolatria, né?
próximo é não neófito, né? O que seria esse não neófito? Né? O neófito, a palavra-chave é essa. Seria aquela pessoa que é recém-convertida e que está sendo, ou se coloca, ou é colocada em um lugar de uma posição de liderança. É uma pessoa que ainda não adquiriu a estatura de maturidade espiritual suficiente, mas está ali à frente de um trabalho que demanda uma maturidade espiritual muito maior, né? Então, neófito quer dizer novo convertido, né? Então, é a questão do... às vezes a gente recém-converte e a gente quer servir, né? Vai gerando, o Espírito Santo vai gerando no coração um desejo, uma vontade de estar servindo ao Senhor. Porém, isso quando é muito cedo em algumas áreas da igreja, em alguns cargos, isso acaba não sendo bênção para a vida das pessoas, né? Às vezes a pessoa acha que, né, tá sendo ali colocada num local, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não, às vezes era muito cedo, a pessoa não fez as escolas, a mínima escola de princípio. Por isso que a gente pega por isso que é uma das coisas que a igreja embaixada preza tanto, para que as pessoas, ao se converterem, irem para as escolas, irem aprendendo, irem crescendo, amadurecendo espiritualmente, para que elas possam ir crescendo também na sua caminhada no serviço na casa do Senhor, né? Para que não seja uma coisa atropelada muito cedo, prematuro, neófito, né? Então isso a gente tem que cuidar, porque às vezes a pessoa é uma pessoa muito proativa na sua vida privada, ou enfim, no seu trabalho, e aí chega na igreja e quer fazer algo, quer ocupar uma determinada posição, mas ainda não é o momento, né? É o momento de estudar as escrituras, o momento de buscar o Senhor, e aos poucos, à medida que a pessoa vai crescendo, vai amadurecendo e vai tendo a oportunidade, ela vai desenvolvendo algumas atividades, vai servindo ali na casa do Senhor, né? Com o passar do tempo. Bem? Próximo ponto é não cobiçoso de torpe ganância, né? Fala assim em 1 Timóteo 6,10. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Então, o servo que busca o lucro desonesto corrompe o ofício e o chamado. Olha que forte isso, né? Então, nós temos que ter cuidado com essa questão da ganância, da avareza, né? A gente já comentou em um item antes ali, né? Então, um servo, né, ele tem vários desafios na sua frente, né, para servir. E esses desafios, eles também estão lá na sua vida privada, porque muitas vezes ele não é exposto a determinadas situações lá, e quando ele chega na vida pública, no serviço, na casa do Senhor, ele é exposto a algumas situações em que ele não, em que ele às vezes não está preparado para lidar, não tem maturidade para lidar, e às vezes não consegue ser a mesma pessoa dentro de casa e dentro da igreja, né? Então são coisas que a gente tem que vigiar, esses 10 pontos que a gente tem que ser e esses outros pontos que a gente tem que evitar, que a gente não pode ser, né? E a gente falou que essas últimas foram características negativas, características positivas que a gente pode levar em consideração nesse equilíbrio de vida pública e privada, né? Características positivas para serem nutridas, para serem alimentadas, para a gente levar sempre no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso caráter, né? Então, primeiro, aptidão para ensinar. Então, lidar com a palavra de Deus no ensinamento e na pregação é um dos principais ministérios da igreja, né? Então, nós temos que, sim, buscar aprender mais, ler as escrituras, entender as escrituras, buscar conhecimento, buscar discernimento cada dia mais através da palavra do Senhor, né? O segundo ali, um bom testemunho dos de fora da igreja. Olha isso que forte, né? Então, o servo ele tem que dar boa reputação, de pagar as contas em dia, ser um bom cidadão, participar de projetos comunitários, né? Então, o cristão, o servo, ele tem que dar bom testemunho fora da igreja, sim. As pessoas, quando olharem para ele lá no seu trabalho e falarem, ele
é um ótimo funcionário, ela paga as suas contas sempre em dia, ele é um excelente pai, ela é uma excelente mãe, a casa dela sempre está organizada, a casa dela é um lugar de paz, é um lugar tranquilo, é um lugar onde eu gosto de estar, né? Então, é dar bom testemunho, aonde quer que você vai ser uma boa pessoa, uma pessoa segundo o caráter de Cristo, dentro e fora da igreja, né? Então, esse estilo de vida, o estilo de vida de um servo, ele não só afeta a reputação pessoal, mas também a reputação da igreja. Olha só que tremendo, e isso é muito verdade. Que a gente ouve muito falar assim, fulano lá virou crente. Mas só podia mesmo, né? Porque todo mundo que faz um monte de coisas erradas na vida, aí chega um momento que fala que virou crente e acho que tudo aquilo que fez de errado foi apagado agora, tipo assim, né? Que ninguém vai lembrar mais daquilo que fez e tá lá. Aí, o que acontece? Às vezes a pessoa fala que virou cristão, mas o caráter ainda não tá moldado, a vida pública e a privada ainda não estão em sintonia, a pessoa tá sendo uma pessoa lá dentro da igreja e lá na casa dela, no trabalho dela é outra, né, que tá com a vida toda errada, não tá se permitindo ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, tá dando um mau testemunho e tá não só pra ele, pra reputação dele mesmo, como pra igreja, falando, tá lá na igreja lá, ó, e tá sendo ungido a diácono, tá sendo reconhecido como o líder de tal ministério. Que igreja é essa que deixa ele fazer isso dentro de casa ou no trabalho e lá fica premiando ele, fica dando cargos e responsabilidades para ele, né? Então a gente, quando não é um servo com o caráter de Cristo, né? Nós damos tanto mau testemunho para nós mesmos, prejudicamos a nossa própria reputação, como nós também prejudicamos a reputação da Igreja de Cristo, a qual nós frequentamos, né? Independente da placa. Então isso é muito sério. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas, gente. A gente tem que refletir muito sobre isso e buscar realmente colocar em prática o que nos orienta, que é nós temos um equilíbrio, nós temos uma vida íntegra, uma vida transparente, né? Amém, gente? Então seria isso a aula dessa semana, né? Eu espero que seja uma bênção para vocês, assim como foi para mim, né? Toda vez que eu preparo uma aula, o Senhor fala comigo também, mostra onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho que evoluir, onde eu tenho que crescer, o que eu tenho que buscar. E eu espero que vocês também possam estar refletindo isso e a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto na aula, na nossa reunião, aliás, de segunda-feira, tá ok? Deus abençoe uma semana de vitórias. Até a próxima aula.